Juízes. Bom, então nós vamos ver agora, então, Juízes, né? O livro de Juízes. E Juízes relata, então, o período que vai da morte de Josué até a unção de Saul. Ele durou esse período aproximadamente 350 anos, começando ali mais ou menos 1350 ou 1375 a.C. Nós temos como autor Samuel, pela tradição judaica, e Isaías com alguns estudiosos, né? Alguns estudiosos dizem que foi Isaías que escreveu, mas pela tradição judaica nós temos aí o autor sendo Samuel. Bom, nós tivemos aí alguns juízes, né? 16 juízes, e eu quero aí que você, se você quiser anotar aí no seu caderno, o nome dos juízes. Bom, o primeiro foi Otiniel, com 40 anos de serviço, Eude, com 80 anos de serviço, Sangar, que não se sabe o tanto de serviço, Débora teve 40 anos de serviço, número 5, Baraque, né, que não se sabe também quantos anos de serviço, Gideão, que teve aí 40 anos de serviço, Abimeleque, não se sabendo tanto de serviço, Tolá, 23 anos de serviço, Jair, 22 anos de serviço, Jefté, 6 anos de serviço, Ibzan, 7 anos de serviço, Elon, 10 anos de serviço, Abdon, 8 anos de serviço, Sansão, 20 anos de serviço, Eli, não sabemos a quantidade, e também, por último, Samuel. Esses foram os juízes, né, do povo de Israel. Mas vamos então agora para a nossa leitura bíblica. 36. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bizeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Bom, isso foi feito por dois motivos, né? Cortar as mãos e os pés. Primeiro, porque ele havia mutilado outros 70 reis desta mesma maneira, e para que ele não pudesse também mais lutar, né? Cortar os polegares o tornaria incapacitado para usar um arco ou então uma espada, né? Ele não teria como pegar a espada ou o arco. Cortar então os dedões do pé o impediriam de correr, né? A pessoa, quando perde o dedão do pé, ela perde também o equilíbrio, então seria difícil dele estar correndo também. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Bom, esse rei, então, ele reconheceu que, como ele tinha feito com os outros reis, Deus permitira que fosse feito com ele também, para que ele aprendesse aquilo que ele tinha feito de ruim. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat-Sefer. E disse Calebe: darei minha filha Aques em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenais, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Assim Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores.
Os descendentes do sogro de Moisés, o Quineu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate, e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. Essa talvez fosse então a cidade mais antiga da Filístia e ficava perto da costa do Mediterrâneo. A planície ela era fértil e tinha muitas fontes de água. Já no Novo Testamento, Gaza se torna um centro da cultura e do comércio grego, com forte influência pagã. Muitos mártires morrem por Cristo ali. Depois, já em 634 d.C., foi tomada então pelos árabes e permanece até os dias de hoje. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: "Mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida." Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi, então, para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, nem o de Taanaque, nem o de Dor, nem o de Ibliã, nem o de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles, e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aço, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo, o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale, e os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim, mas, quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá, e mais adiante. Queremos encerrar então este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Baraque, Gideão, Baraque não se sabe o nome, né? O nome, ai, já errou, começou já errando, esquece o Baraque, então vamos lá de novo. Ai, meu Deus, também não sei, ainda além de tanto juiz, ainda tá tosse. Então vamos lá, continuando, corta essa parte, Lana. Bom, essa talvez fosse a cidade mais antiga da Filistia, lá do Rio Grande do Sul, da Filistia. Corta essa parte, essa parte. Ai, errou o jargão. Ai, coisa feia. Ó, essa é a Lana. Então, corta essa parte, Lana. 1, 2,